Eu admito que existe a possibilidade. Sabe o que Jesus falou? Ah. Bem-aventurados, agradeço ao Pai pelo fato de tu teres revelado estas coisas aos pequenos e não aos sábios entendidos. Tem que ter fé, cara. Ninguém vai crer em Deus aqui só. Eu sempre digo, a fé não assassina o intelecto. Eu consigo defender minha fé em todos os níveis. Mas o que me levou a crer foi uma experiência que eu tive. Fora do intelecto, fora do racional. Fora, foi aqui. Eu experimentei a Deus e continuo experimentando. Entende? Continuo experimentando a Deus. E cada vez mais que eu estudo a Bíblia, eu fico encantado, porque pensa o seguinte, um livro que foi escrito num time-lapse aí de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes, em 3 continentes diferentes, pessoas que nunca conviveram uma com a outra, e escrevendo coisas que se cumpriram perfeitamente. Tem que ter um Deus por trás disso, dizendo, eu vou inspirar o fulano, vou inspirar o Beltrano, e ninguém até hoje conseguiu pegar a Bíblia e dizer, isso aqui está errado. Ninguém. Você pode duvidar, você pode questionar, você pode não crer, mas você não encontra um erro na Bíblia. Depois de estudado e procurado, várias pessoas, o grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, não sei se... O cara é um gênio. Cara, já li Nárnia. Já li todas as obras dele na minha conversão. Ele era um professor de filosofia e ele tinha alunos que ficavam falando de Deus para ele. Ele falou, vou estudar para mostrar que esses caras estão errados. E ele chegou à conclusão... Ele se converteu, ele teve uma experiência. Só que pela genialidade dele, ele conseguiu expressar de uma forma maravilhosa, entendeu? O que é Deus. Ele tem algumas abordagens que ninguém tem, né? Tem outros caras também, o Chesterton, que é um católico também, mas fantástico também na maneira de enxergar. O que eu vejo é que existem pessoas que, a despeito da sua profundidade e até da inteligência humana, eles conseguem ultrapassar isso e ter a experiência. Outros não, né? Agora, eu acho bacana a sinceridade. O Pondé, por exemplo, ganhou a minha admiração. Já tinha, porque eu acho ele muito fera. Mas assim, a honestidade intelectual dele reconhecer que a Bíblia é um livro extraordinário. Porque hoje em dia está todo mundo querendo detonar a Bíblia, dizer que ela não vale nada, que tem que ser reescrita. E não vai acontecer, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E isso, Igor, é o mais maravilhoso. É você saber que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, assim como eu creio na vida que eu estou vivendo, eu creio que tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Se algo não se cumpriu ou não se cumprir, é porque eu entendi errado. Não é porque ele escreveu errado. A possibilidade de eu entender errado é grande, mas eu creio que é o livro de Deus, é a palavra de Deus. E sobre existem livros da mesma época, de pessoas que estavam escrevendo sobre o mesmo tema e tal, que não entraram na Bíblia? Sim. Né? Tu chegou a ler alguns desses? Muito. Sim, eu li os epigráficos, os apócrifos. Os apócrifos você até pode ver, eles até têm um valor histórico. Por exemplo, a revolta dos Macabeus. Você não conseguiria saber o que aconteceu se não tivesse escrito lá, além de Joséfo, que foi um grande historiador judeu. Mas, por exemplo, tem um livro, não me lembro se é Tobias, o cara chega no final, ele fala assim, olha, gente, esse aqui é meu relato, tá, mas se eu fiz alguma coisa errada, se eu cometi algum erro, me perdoe. Você pode imaginar Deus falando assim? É. Tá bom, foi o cara que escreveu, né? A Bíblia não, ela diz, a palavra de Deus é essa, entendeu? Então, agora, não fui eu, foram homens sábios que se reuniram, que estudaram e que avaliaram. Muitos dos apócrifos, eles foram colocados posteriormente. Porque quando Constantino teve a conversão ao cristianismo, e ele então começou uma nova religião universal, ao longo do tempo surgiam problemas. E aí eles faziam concílios e eles traziam algumas dessas verdades. Eles tinham que ter um respaldo escriturístico. Aí eles escreviam um livro para dizer. Então, por exemplo, você tem livros que falam de purgatório.
quando a Bíblia não fala de purgatório. Mas nos apócrifos tem. Então, fica fácil de você perceber o que é realmente... Os evangélicos, eles aceitam a Bíblia hebraica como totalmente, vamos dizer assim, inspirada por Deus, e o Novo Testamento, os 27 livros. São 39 no Velho Testamento, 27, 66 livros que nós entendemos que são inspirados. A Bíblia Católica tem ainda os apócrifos mais... E fora os outros livros, né, que são até considerados hereges, como o de Judas, né, e que vem com outras explicações a respeito do tudo que aconteceu. Mas quando você estuda a história, você tem os pais da igreja, os camaradas que ouviram dos apóstolos, então eles iam explicando como aconteceu. Então, dá para você chegar a um consenso do que realmente é a palavra de Deus e o que não é. Então, você diria que a Bíblia que você lê hoje é a única versão possível da Bíblia? Não, não é uma versão, porque versão é como uma tradução. Mas não, a versão tô dizendo porque se existe, por exemplo... A Bíblia são aqueles 66 livros. Tá. Eu creio nisso. Entendi. Tem mensagem pra nós aí, monstrinho do pântano? Cadê? O cara foi cagar, mano, na hora da... Tem... Hã? Tudo texto? Então tá, então deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Eu nem abri aí pra ver como é que tá o negócio. Não, nem abre mesmo não, porque o chat é triste, cara. É só xingamento, né? Ó, não é necessariamente só xingamento, mas a minha opinião sobre o chat durante a nossa conversa é que ele atrapalha o nosso fluxo de ideias. Sem dúvida, não, você tem razão. Ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó. Pastor, recentemente, um ex-agente da inteligência americana declarou que os Estados Unidos possuem corpos e naves aliens. Como a igreja vê isso? Deus criou os aliens? Cara, isso é uma parada interessante mesmo. Porque vamos dizer que acontece o Independence Day. Tu viu esse filme, né? Ixi, todo mundo viu esse filme. Todo né? mundo viu. Guerra dos Mundos. Eu acho também. Existe a possibilidade das religiões entrarem em colapso. Eu acho que um Deus que é tão grande, não é impossível que ele tenha criado outros povos. Não vejo problema algum. A Bíblia não fala de todos os temas. A Bíblia fala daquilo que Deus quis revelar ao homem. A Bíblia não fala de ciência, a Bíblia não fala de uma série de coisas. Se ele quisesse se revelar, ele teria revelado. Mas eu não acho... Tem gente que fala, não existe alienígena. Eu não vejo onde na Bíblia está dizendo que isso é impossível. A Bíblia fala de outros seres, fala de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos. A Bíblia fala de seres espirituais. E quem disse que não pode ter? Eu não tenho certeza absoluta. Gostei, cara. Não é? Gostei. Eu gosto das pessoas que não têm certeza absoluta. Porque eu tenho certeza do que está na Bíblia. Do que não está, eu posso pensar. Não sei. Vamos lá. Deus criou os aliens, cara? Se existem, claro que foi Deus que criou. Ele criou todas as coisas. Tá. O Rapid Rodrigo mandou aqui, ó. Boa noite, pastor. A mesma coisa, na verdade. Ó, na quinta, nos Estados Unidos, rolou um congresso sobre os OVNIs. Um dos 3 denunciantes confirmou que seres não humanos estão na Terra e que existem seres benevolentes e seres malignos. Também já foi dito que esses seres podem ser extradimensionais. Seriam eles os anjos? Isso aqui é muito maluco, né? Porque se tem uns caras falando que se de fato existem seres que não somos nós, não são os naturais da Terra, vivendo entre nós, eles são extradimensionais, se manifestam de formas diferentes, então podem ser anjos então e demônios. De anjos e demônios. Claro, eu creio em várias dimensões. O mundo espiritual, a Bíblia fala de terceiro céu. O primeiro céu é o firmamento, é o que você vê. O segundo céu é onde estão os principados e potestades, os demônios. Eu nunca entendi legal por que chama de principados e potestades. Eu vou te explicar, isso é o grego também. A palavra principado é arquês. A palavra arquê significa tanto os primeiros
quanto os primeiros em tamanho. Por exemplo, o que é o arqui-inimigo? É o maior inimigo. É o maior. Arque é o primeiro na linha, seria o general das patentes. Tá. O que é uma arqueologia? Estudo das coisas antigas primeiras. Então, principados, porque príncipes é o primeiro, é o maioral, é o cabeça. Aham. Então, principado é isso, são os espíritos angelicais de nível patente 1. Tá. Potestades é exousias. Exousias é uma palavra grega, ex significa de dentro para fora, e o sia é o verbo ser e estar. O que representa? Você já ouviu falar de lugar de fala? Já. O que é lugar de fala? Eu falar a partir de uma experiência que eu tive. Você fala de uma coisa que você vive. É. É diferente de um cara que está falando de uma coisa que ele nunca viveu. Aham. A potestade é mais ou menos isso. São seres que têm uma autoridade muito grande em determinados setores. A Bíblia fala, por exemplo, das potestades que atuam no ar. Por exemplo, eu não tenho dúvida que existem espíritos malignos que atuam na mídia. Você quer ver um negócio maluco? Eu faço lives, falo de muita coisa. Toda vez que eu falo do anticristo, cai minha live. E eu falo, mas como eu sou burro, por que eu não orei? O meu povo que me segue, até hoje estava demorando um pouquinho para começar. Eu falei, eu vou avisar porque meu povo é ansioso, né? Eu entrei no Instagram, uma pessoa falou assim, nossa, pastor, que benção, achei que já era o inimigo impedido. Verdade, porque eles já viram acontecer. Será que quando falhou a nossa mesa de som foi porque tu falou do anticristo? Pode ser, pode ser. Mas é verdade, cara, acontece. Você sabe que... Não acontece toda hora isso não, hein, cara? Ó. É assim, toda vez que eu vou fazer uma live que eu vou falar do camarada, se eu não orar, acontece. Olha, quando eu comecei em 92, eu trouxe um tema que chamava Nova Era, onde eu trazia uma série de coisas, de mudança de mentalidade, de ruptura, né, de disrupção.